Olá, tudo bem com vocês? Quer entender mais sobre hiperidrose e a toxina botulínica como uma opção maravilhosa de tratamento? Você que é esteta ou profissional que trabalha com a saúde estética, tem essa demanda no seu consultório? Pois é, eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, a doutora Gisela Garcia, e vamos falar sobre esse tema extremamente contemporâneo e que, ó, bomba nas nossas clínicas de estética. Gi, hiperidrose. Cris, prazer estar com vocês de novo. Oi, pessoal, tudo bem? Cris, a hiperidrose é um assunto pouco debatido, parece Sim. que e é tão comum, né? E parece que as pessoas não buscam muito tratamento, e é o contrário, porque impacta muito na qualidade de vida desse paciente. Sim. Então, tem uma procura muito grande. E existem tratamentos para isso, né? E mais simples do que uma cirurgia, porque todo mundo pensa, primeira coisa, cirúrgico. Na verdade, não, existem outros tratamentos, principalmente a toxina botulínica. A gente vem falando em outros episódios sobre ela, e aí a Cris falou, não, vamos falar sobre isso, porque eu encontro muito isso na clínica e é pouco falado em rede social, né? E tem um impacto muito grande na qualidade de vida, eu acho. Né? Para você ter ideia, Gi, uma associação internacional de hiperidrose classifica pelos estudos a hiperidrose como uma redutora de qualidade de vida similar a uma psoríase severa, abaixando a autoestima, levando a pessoa a absenteísmo no trabalho, situações de constrangimento. Então, a gente tem aí uma questão de saúde, né? Mas de saúde estética, porque quando o profissional da estética trabalha com toxina botulínica e divulga nas suas redes sociais, os pacientes pedem, você também sabe tratar hiperidrose? Será que é verdade que para mim seria uma opção de tratamento? E ele tem todo o arsenal, né, no consultório para isso. Eu vi relatos de alunos que deixam de ir à escola por conta de hiperidrose nas mãos, que molha o caderno, de muitas pessoas que deixam de frequentar a academia por conta de suor excessivo. Então, vamos tratar essas pessoas, né? Vamos ensinar como é que as pessoas podem colocar isso nas suas clínicas, como é que elas identificam isso no paciente. E a gente tem sempre uma convidada ilustre. Nossa querida, doutora Ellen. Doutora Ellen, muito obrigada. Obrigada pela presença, Nossa, viu? eu que agradeço estar aqui com vocês, o convite, né? Falar de um assunto tão atual também, que deve ser falado, levado a sério, que chegue aos profissionais da área da saúde, às pessoas para entendimento mesmo, que tem um tratamento, que pode trazer uma qualidade de vida para este paciente e trazer, né, um benefício, né, ser benefício para esse paciente. E é um prazer estar com vocês aqui, profissionais da área da saúde, estética, né? A gente vem com o melhor que a gente tem, né? Trocar experiências, né? Muito bom. Para quem não conhece, a doutora Ellen, ela é fisioterapeuta, também fez o curso de técnico em prótese dentária, é estudante na área de odontologia. Eu a conheci na formação de toxina botulínica aplicada para fisioterapeutas. Esse ano tive essa honra e óbvio que o convite foi para ela vir falar de toxina botulínica. Sim, a toxina é um cargo-chefe, né, da nossa clínica, e ele, para mim, eu amo a toxina botulínica. Ela vem para agregar muito no nosso trabalho. Ela pode ser usada na estética de um modo funcional, também na área da fisioterapia, e, claro, trazer esse conforto para o paciente, tirar essa queixa, né, sanar essa dor, que é uma dor, mesmo sendo estético, né? Como vocês mesmos falaram, o paciente, ele se retrai, né? Ele não tem um convívio social, ele deixa de fazer as coisas diárias dele por esse problema. E, às vezes, não encontra um tratamento. Então, aqui a gente também vai trazer essa troca, né? Não só para os profissionais da área da saúde,
mas também para entendimento da pessoa sobre essa doença, né? Vamos dizer assim. E o que é, né, Gi? Eu queria só chamar a atenção para uma coisinha que eu notei na doutora Ellen, que ela tem um atendimento muito humanizado. Sim. E a gente vê esse olhar, essa preocupação que ela tem com o paciente no bem-estar, se ele se sente bem, né? Sim. Essa questão de tratar essa ansiedade. Sim. E a gente vê que a hiperidrose está muito relacionada com a ansiedade hoje também, né? A gente vai falar um pouco disso. Então, a escolha foi muito certa de trazê-la aqui, porque a gente sabe que você tem um olhar para esse paciente com hiperidrose muito, muito humanizado. E é o que precisa ter, né? Sim, acolher, né? Trazer sanar essa dor, entender né? Que é uma dor, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa vai falar assim, não, troca a sua blusa, você está usando uma blusa que é muito quente. Não, então, dão soluções muito simples para uma coisa que não é tão simples. Exatamente. Né? Porque a pessoa tem um sentimento envolvido. Exatamente, né? Cuidar dele de uma forma que é muito exposto, né? Principalmente em situações, como vocês falaram, né? Principalmente, eu acredito, quando chega à minha clínica, de modo social, né? A pessoa, ela se recui devido a esse processo, né? Ela se sente separada ou talvez precisa dessa necessidade deste cuidado. E eu agradeço, né? Essa fala sobre a humanização é muito importante para mim, né? Trazer a experiência do paciente, ela traz um diferencial no atendimento. É muito importante. E a hiperidrose, ela deve ser tratada para trazer essa qualidade de vida e trazer um benefício para esse paciente. Agora voltamos na pergunta da Cris, né? Sim. O que é hiperidrose? O que é hiperidrose? A hiperidrose é um excesso de suor, vamos dizer assim, falar de uma facilidade, né? É um distúrbio metabólico que acontece nas nossas glândulas e é um excesso, né? E a pessoa começa a perceber que não é um normal, que é principalmente em atividades físicas e atividades diárias, né? Essas glândulas sudoríparas, elas trabalham em excesso e é muito visível em regiões de extremidades, né? Mãos, pés, regiões abaixo da mama, né? Região de fronte, próxima ao capilar. Então, isso atrapalha muito a pessoa, principalmente mulheres, né? Nós que estamos no cuidado da estética e acontece muito. E há um excesso de suor ali e a pessoa fica buscando, né? Buscando uma melhora aqui, usar um antitranspirante de uma forma mais diferenciada, mas não é sobre isso. É muito mais, né? É um tratamento, né? E a hiperidrose é isso, esse excesso de suor, né? Visível. A famosa pizza, né? Isso, que há muito tempo exatamente, as pessoas chamam de pizza, né? Eu tenho um suor mais excessivo nas mãos e nos pés. Em alguns momentos, o sapato escorrega, então nem todo sapato dá certo. Se for um sapato plástico, eu escorrego. Mas não chega a ser hiperidrose no meu caso. Eu só tenho... Claro que cada pessoa tem um suor excessivo em algum lugar. Por exemplo, eu transpiro muito no couro cabeludo. Já tem pessoas que eu vejo na academia que conseguem entrar com uma escova no cabelo e sair com ela. Eu morro de inveja, porque eu preciso lavar o cabelo toda vez. Então, quer dizer, não chega a ser um excesso. Claro que existe essa diferença. Eu transpiro mais no pé e nas mãos e no couro cabeludo, e tem pessoas que vão transpirar mais na região de pescoço e tronco. A maior qualidade e característica dessa patologia é o suor excessivo, mesmo estando em repouso. Exatamente. Então, quando a pessoa associa com uma atividade física, o diagnóstico diferencial é mais complicado. Mas quando a pessoa está, mas doutora, eu fico parada lá no meu trabalho, no computador, não estou fazendo atividade física, e ainda assim, minha mão transpira. Estou no cinema assistindo um filme e, de repente, parece que fiz xixi na calça, porque o interno de coxa fica todo molhado. Essa é uma característica, né? Quando chega a ponto de ser assim, né? O diagnóstico da hiperidrose. Exatamente. Chega a ser um incômodo para o cômodo clássico, exatamente. né? Chega a se recluir devido a esse processo. Isso é muito ruim, né? E isso acontece porque nós temos uma disfunção do sistema nervoso simpático, né? Então, é importante entender que a Gi falou da ansiedade, mas tem gente que não tem ansiedade, ela fica ansiosa depois que ela desenvolve a doença, né? A gente tem as duas questões, né? Então, sou ansiosa e
e desenvolvo hiperidrose, ou tem hiperidrose e fico ansiosa. Isso é importante, né? E esse sistema nervoso simpático, ele tem uma descarga que faz com que haja uma alteração da glândula sudorípara. Isso vem por questão genética, né? Existe um genzinho para algumas pessoas e assim, não quer dizer que o pai, a mãe, todo mundo tem, mas existe um genzinho que aquela pessoa tem e que por algum momento haja o gatilho. Alguns desde a infância ou desde ao nascer, então tem bebezinho que molha bem o cabelinho quando tá mamando e desenvolve isso até o resto da vida adulta, né? Sim, exatamente. E alguns não, outros eles já começam a ter essa manifestação próximo da adolescência, quando começa a ter alterações hormonais, regulação de sono, tem a ver com ciclo circadiano. Então, quando cicla o circadiano e o eixo cerebral desse indivíduo começa a entrar em maturação, começa a entrar, né? Porque 24 anos ainda é considerado adolescente para o cérebro, né? A gente ainda tem essa patologia iniciando aí, né? Sim, sim. É um distúrbio metabólico, vamos dizer assim, né? E ele é desencadeado por vários processos. É exatamente como a doutora disse, é isso mesmo. E quais são as causas, então? A gente pode dizer que é uma alteração metabólica do sistema nervoso. É como você disse, né? Tem a primária, que seria desde a infância mesmo, desencadeando na adolescência, e a secundária com processos como obesidade, diabetes e até mesmo estresse, né? Pode desencadear. Foi o que a Gi falou, né? Esse desequilíbrio. Tem a ver com ansiedade. São vários gatilhos, na verdade, sim. né? A gente vê muito na adolescência, Ela pode se desenvolver, às vezes a pessoa nunca teve e dali para frente, por algum gatilho, começa a desenvolver e ter esse processo, que é desagradável, né? Sim. Mas tem solução. Tem, nós vamos falar, né? Como é que a gente sabe se o suor é normal ou se a gente está com o diagnóstico de hiperidrose? Exatamente. De início, o paciente, ele sente que é normal aquilo, ou que mudou algo na vida, um cotidiano, iniciar um exercício físico, né? Uma atividade física e começa a ter essa percepção. Mas o ponto mesmo, como você disse, né, doutora, é que quando a pessoa está no dia a dia, parado, trabalhando numa atividade normal, ela começa a ter a percepção de que isso está extravasando, né? O processo, como você disse, a pizza, o suor no rosto, né? Tem gente também que tem na região de lábio, né? Então, assim, a gente consegue, ela começa a perceber e buscar. Para melhorar essas situações e consegue entender que não há retorno. É muito visível isso nos pacientes. Ou seja, só piora. Exatamente. A paciente chega à minha clínica dizendo, olha, eu fiz de tudo o que eu podia, eu usei vários antitranspirantes, olhei em várias, procurei, né, saber sobre esse assunto, mas agora acredito que encontrei, né, que seria a aplicação da toxina, que é um resultado bacana. A gente vê a primeira linha de tratamento, vamos chamar de tratamento, o uso dos antitranspirantes, né? Lembrando que tem uma diferença do antitranspirante para o desodorante. Sim, sim. Porque tem muito desodorante que não é antitranspirante, só melhora a questão de odor, né? Mas não segura a transpiração, né? Não é antitranspirante, já o nome já diz, sim, né? Sim. E normalmente os antitranspirantes, ele tem alumínio na composição. Então, às vezes, algumas pessoas querem tirar. Eu quero usar sem alumínio, então aí não tem um resultado muito bom. Mas, assim, isso em primeira linha, vamos dizer assim, né? É importante a pessoa saber essa diferença. Sim, sim, muito importante. E não é efetivo, né? Não é efetivo. Então, não é efetivo. Por isso que a pessoa chega a ponto de dizer, eu fiz tudo o que eu podia para não chegar até aqui, mas vi que já é uma coisa além e preciso de um tratamento. E aí, quando a gente fala também de antiodor, na verdade, fica um mito, até eu estava conversando com a Cris antes, de que a hiperidrose causa o cheiro de suor. Na verdade, não. É a glândula sudorípara que está muito ativa. Sim. E aí, essa questão de estar mais úmido, né? Pode vir a ter o cheiro de suor. Sim, e aí, você trata. Então, dizem assim, olha,
Você pode usar antitranspirante, você pode... O ideal é que seque bem essa região depois do banho, troque bastante a roupa, para que não tenha o odor, mas o odor é secundário, não quer dizer que quem tem hiperidrose tem o odor quer dizer que a gente tem uma contaminação que pode ser fúngica, né? E dentre outros micro-organismos, eu sei porque quando a gente aplica peeling químico para clareamento de axila, o paciente fala assim, nossa doutora, além de clarear minha axila, acabou que eu tenho que usar menos desodorante, porque o cheiro ruim melhorou muito. Então, tudo que controla o micro-organismo tende a reduzir o odor ruim, principalmente em axilas, né? Esse odor já é a bromidrose, né? Já não tem a ver com a hiperidrose. Mas tem uma relação, né? Sim, é uma ligação. muito molhadinho, assim, o suor ali muito parado, pouca higiene, acumula os micro-organismos. Sim, né? sim. Mas não é realmente, como nós dissemos, não é efetivo. Chega uma hora que o paciente tem essa percepção que não vai ser efetivo essa utilização de vários tipos de antitranspirante. Realmente, por isso, entende-se que tem algo anormal, né? E que deve ser tratado. E aí, pode falar, Gi. E aí, eu vou usar a mesma frase que você ia. E aí a gente pode abrir mão do recurso da toxina. Sim, a toxina, como eu disse, maravilhosa, né? Sim. Ela vem para cuidar de uma forma ampla, né, nosso organismo, e ela é aplicada, né, de várias formas. E uma dessas, no caso, é sanar mesmo, fazer um tratamento. Esse paciente ele vai ser orientado como deve ser feito esse processo. É um tratamento a longo prazo, não é um tratamento, ele tem reincidivas, né? A gente começa a perceber isso, mas tem um resultado muito bacana, bem positivo. Né? Nós escolhemos a área, fazemos uma anamnese, olhamos bem onde é essa dor deste paciente, o que está acontecendo, e aí mapeamos esse lugar. Como? Né? Mostramos de uma forma como manta, né, esse local, dividimos esse local e observamos o ponto onde mais há esse suor, vamos dizer assim, de forma simplista, pontuamos aquele lugar e realizamos a toxina botulínica em aplicação. Né? A unidade seria conforme esse excesso ou não, né? Mas o limite, vamos dizer assim, é de 2 unidades em cada ponto, né? Mas são vários pontos. Esses pontos seriam distância de até 1 centímetro, né? Onde mais eu aplico na clínica seria nas mãos, que é um lugar muito habitual, certo? E nos pés também, mas as mãos é muito habitual. Então, mapeamos esse lugar e pontualmente fazemos a aplicação ali de 1 a 2 unidades, né? Mandamos o paciente se cuidar, né? Para ver esse retorno dessa toxina. Ela vai estar ali bloqueando essa sinapse e fazendo que ali essa glândula sudorípara estacione e não há o desenvolver do suor, né? Da água nas mãos, dos pés, e é muito efetivo, meninas. Muito efetivo. Começa 1, 2 semanas, a gente já consegue ter um feedback legal do paciente, ele diz que está funcionando, mas a toxina botulínica, ela tem esse processo, né, de ápice, né, e parada, que é super normal, né? Ele vem atuando no nosso organismo dessa forma e logo ele para, ele estabiliza, né? Então, aí temos que novamente realizar essas aplicações. Ao longo prazo, alguns pontos melhoram muito e até param, né? Mesmo de trazer essa experiência ruim para o paciente. Mas ali pode retornar uma reincidiva e a gente faz novamente o ponto ali, aplicando, cuidando, né? Trazendo essa qualidade novamente para o paciente. E o que, diferentemente da cirurgia, né? Porque a cirurgia, o que eu vejo no consultório? Tem paciente que faz a cirurgia para deixar de transpirar a mão e começa a transpirar na região do xixi, que é o períneo, né? Nas costas. Então, é um método que também não é cirúrgico e é um método muito efetivo. Gi, nós falamos nos episódios anteriores de toxina botulínica para ruga, para estímulo de colágeno, para tratamento de mancha, para retração de poros, que a gente chama de ósteo dilatado, e agora o uso da toxina botulínica, reduzindo a sinapse de glândula sudorípara,
para tratamento de hiperidrose. Então, a gente vê que a toxina botulínica, para a área da saúde estética, ela é bem versátil, né? E não precisa ter medo de perda de função, porque às vezes as pessoas podem pensar nisso, né? Nossa, mas eu não vou ter perda de função, não vou paralisar nada. É muito bom que você está né? pontuando. E isso tem esse medo. Não tem essa perda de função. Aliás, as pessoas têm um relato muito melhor do resultado da toxina do que da cirurgia. A cirurgia é o que você está falando, nem todo mundo fica satisfeito, né? Exatamente. Porque você tem o suor em outro lugar. Às vezes não é efetivo como, né? Às vezes essa aplicação contínua, né? É verdade. Gostei muito do ponto que você disse sobre, acredito que a pessoa realmente fica retraída com medo do movimento, né? Que a toxina botulínica, ela vem, né? Com esse parar o movimento, né? Sim, já aconteceu do paciente chegar até a mim, mas não há uma contraindicação, né? A não ser quando aplicamos e às vezes o local, né? Que é normal, né? Nós estamos inserindo uma agulha ali. É a única, não seria nenhuma contraindicação. Seria um cuidado, um pós-tratamento. Mas ela é muito efetiva e funciona. Por causa do cuidado de sensibilidade, sim, né? Porque a mão... olha, gente, quando a gente vai fazer... E eu penso só no pé também. Então, a gente vai fazer o furinho para fazer dessa, dói pra caramba. Como é que é? Você passa um anestésico, alguma coisa? Então, também tem essa possibilidade da gente passar um anestésico ou intervir mesmo com gelo, né? Algumas artimanhas que ajudam a trazer essa anestesia, vamos dizer. Mas, assim... acredito que funciona. O paciente está querendo aquele tratamento, você tem que trabalhar com ele com essa comunicação, né, assertiva, dizer a ele que será efetivo, que é só um momento, né? Que é só um ponto. Vários, né? Pontos. Uma malhazinha, né? Vários pontos. Mas que vai ser para um bem, né? Agora, não vai causar paralisia, porque o local de aplicação para a toxina botulínica voltada na hiperidrose, no tratamento de hiperidrose, eu não estou falando de uma atuação muscular. Exatamente. Eu estou falando de uma aplicação aonde está a glândula sudorípara. Ou seja, na derme, a gente não vai aplicar em músculo, né? Quando a gente fala de face, vai paralisar. Por isso que não vai paralisar, né? Exatamente. Agora, de paralisar, eu acho que é importante tomar um cuidado profissional, porque eu já recebi paciente assim, tá? Quando o local da sudorese é próximo a um músculo, principalmente mímica facial, vou dar um exemplo, né? Tem gente que tem a hiperidrose da tiara. Sim. Então, ele fica bem no local onde a gente coloca uma tiarinha aqui, tá? Então, não transpira atrás, não transpira em mão e nada. É só uma tiara. Sim. Se não, e essa parte da pele, ela é muito fina, né? Se não tomar o cuidado de aplicar corretamente na pele e aplicar todo no músculo, e essa parte relaxar demasiadamente, porque os pontos que a gente aplica para a hiperidrose, eles são muito próximos, né? Então, imagina essa quantidade de até 2 unidades por ponto, com pontos muito próximos, toda a região frontal. O que deveria ser feito mais na parte do cabelo, tá? Do couro cabeludo. Mas se aplicar na parte frontal e não respeitar o ângulo de aplicação e essa toxina botulínica migrar ou for aplicada no músculo, vai dar uma paralisia da parte superior do frontal e vai aparecer uma ruga no meio da testa. Vai ficar como se fosse um V. Essa parte desaba, essa parte puxa para cima porque não recebeu a toxina. Então, a parte do terço inferior da testa contrai e levanta. Aqui na parte superior relaxa. A pele fica toda achatada e forma um risco profundo. A pessoa fica totalmente deformada. Então, a gente estuda a aplicação da toxina botulínica para a hiperidrose e já tem marcação, já tem pontos, angulação de aplicação para que isso não aconteça, né? Então, é importante a gente entender que, tecnicamente falando, é simples
embora um pouco dolorido, mas tem local certo de aplicação, né? Exatamente. Angulação, É muito diluição importante. da toxina botulínica. Sim, a diluição, tudo corretamente. E também procurar um profissional, né, que está apto a isso, né? A gente sabe que o nosso mercado aí tem vários tipos de pessoas e, como você disse, mesmo fazer superficial mesmo, né? Saber onde está aplicando, a forma com que está aplicando, para que seja efetivo, né? E não ocasione um problema. Né? E quais seriam essas regiões? Porque a gente sabe que tem região da virilha, região... Sim, O que você mais aplica, assim? Que regiões você indicaria? Seria a região mais extrema. Palmas da mão é muito, aparece muito. Regiões do pé e nessa região de tiara. Tiara, axila, né? A axila, sim, também. Mas é mais, na minha clínica, palmar, na região de tiara mesmo. E aí, nós temos que tomar, principalmente a região frontal, a gente tem que tomar muito cuidado por conta dessa musculatura mesmo, como a doutora pontuou, né? Axila eu vejo muito, o pessoal fazer muito em axila, né? É uma área grande, extensa, né? Também. E é que mancha mais a blusa, né? Fica um desconforto maior, né? A da tiara eu nunca vi aplicar. Da tiara, bastante. Sim. A região de adutores, como você disse, mais íntima, eu acho que, assim, aparece sim, mas eu acredito que não é tão exposto, né? Não tem tanto contato como as mãos, que atrapalha, como você disse, onde a gente coloca a mão. O pé escorrega, né? Então, é bem desagradável, né? Nós atendemos uma médica plantonista de urgência, emergência, e ela falava, eu não posso usar sandália, eu tenho que ficar de tênis, sempre tênis, porque como eu corro para lá e para cá, eu preciso de velocidade e fico trocando a meia, porque meu pé molha inteiro. É uma patologia desagradável, né? E a gente para profissional também usar luva. Sim. Nossa, é terrível. Jornalista, eu assisti uma jornalista, eu vi uma mulher no culto evangélico, ela cantava, era do coral, né? E ela ficava segurando o microfone e um lenço junto. Depois eu fui ver, ela tinha hiperidrose. Então, assim, é muito difícil. Tem profissão que você usa muito as mãos, né? Sim. Exato. E essa aplicação que a gente tem que fazer repetição, eu sei que você falou que em alguns casos até diminui muito alguns pontos. Sim. Mas a repetição, ela é no tempo da toxina para face? Depende também de cada paciente, né? Desse metabolismo, da forma de como ele convive. Se ele tem ansiedade, né? Tem todo um processo. Mas em torno aí de 6 a 9 meses. Então, é bem extenso. Ela fica efetiva num espaço muito maior. Mas... existem o que não é habitual. Às vezes o paciente em alguma região, ele não vai sentir que ali houve um bloqueio na sinapse ali, e aí ele vem me procurar. E podemos fazer um retoque. E a gente faz o teste de Mirror, né? Porque muitas vezes, Gi, assim que eu vejo, o paciente, ele se desmotiva, porque ele imagina que vai ser uma fórmula mágica. Então, uma das questões ainda que eu acho de toxina botulínica, que é mais desafiadora, é a questão da hiperidrose, porque o paciente, ele acha que com uma única sessão vai secar a mão por completo, um exemplo. Isso não vai acontecer. Exatamente. Né? E aí, eu tenho que mostrar no teste de Mirror, que a doutora vai explicar o que o que está diminuindo, né? Então, posso falar do teste? Sim, claro, pode. Então tá. Sim, então, claro. A gente passa o iodo e joga né? o polvilho, né? Polvilho, não, é a maisena lá. É o Maisena, amido, né? não deixa de Aí ser, coloca o amido e a gente começa a ver, muda a cor e começa a ver aonde é que está suando um pouquinho mais. É um teste visível. Mas o paciente, ele precisa entender, né? De que ele tinha mais, agora ele tem menos, e acho que no termo de consentimento e esclarecimento tem que estar escrito isso, porque ele quer o dinheiro de volta, ele fala que você diluiu errado a toxina, ele fala que a marca de toxina, porque a questão relacionada à toxina é a pessoa entender isso, que a diluição está errada, que a marca não é boa, sempre vai ter um culpado, né? Sim. Sendo que o organismo, a resposta do organismo, ela é ímpar e ela é individual. Cada um, a gente já atendeu lá na clínica uma família.
Era o pai, a mãe, o filho, a filha, cada um teve uma resposta. Sim. Ai, doutora, para mim não resolveu, para ele resolveu. Então, assim, é de organismo para organismo, sim, né? sim. Até sobre o teste que você está falando, citando, eu já realizei alguns pacientes e eu vou falar de uma forma muito clara. Eu não acredito que ele seja tão efetivo. Eu tenho que falar isso porque é como você disse, cada organismo vai reagir de uma forma. Então, quando ele vem com essa reincidiva, a gente até pode fazer novamente o teste. Mas cada ponto é um ponto, é uma forma, o metabolismo está respondendo. É um teste que pode ser feito, mas, por exemplo, para mim não é um teste que declara como está ali. Eu acredito que a história de como ele vai explicar, não, olha, doutora, realmente esse lugar aqui não melhorou, você pode me aplicar um pouco mais, a gente pode conversar e ter essa comunicação, explicar para ele mesmo, de fato, que pode ser a longo prazo, que tem reincidivas. Eu acho que, por exemplo, você tem a questão da cirurgia, que é a simpatectomia, né? Isso. E aí você tem 0. E aí você não vai produzir mais nada. Ok. Mas aí é o que a gente estava falando. Vai produzir mais em outro lugar. Então, com a toxina, você consegue dar um equilíbrio. Sim. Vai transpirar naquele lugar? Vai. E aí você vai achando o equilíbrio. Aí ele vai te falar, aqui ainda me incomoda. Faz um pouquinho mais. E se nesse momento ainda é transitório? Entende? Por exemplo, você está com um adolescente na fase hormonal. E agora ele está com essa hiperidrose e depois vai reduzir. Então, você consegue trabalhar. Porque cura não tem. Cura não tem. Exatamente. Isso. Mas você acha um equilíbrio. Exatamente, nos processos, né? Um equilíbrio, sim. Principalmente, como você disse, né? Na adolescência há um excesso maior e vamos equilibrando também a unidade, observando o local e a gente vai trazendo. Na menopausa, no momento que eu tô mais estressada, no momento, né? Então, eu acho que com a toxina você vai mediando isso, né? Você vai conseguindo mediar. Ela é maravilhosa, né? Vamos falar. E aí eu vi também, e aí eu vou perguntando para vocês, porque eu não tenho experiência com isso, tá? Que é possível se fazer algumas associações, que você pode fazer laser, a iontoforese. Sim. Isso se faz com a toxina, faz um ou outro, ou faz uma associação? Eu acho que é associação. Sim, eu também Quanto mais acho. Recursos nós temos, né? Teve uma pesquisa que eles fizeram um desodorante de oxibutinina, né? Que é um anticolinérgico. Que bacana. Eu vi, eles submeteram ao comitê de ética. Ainda vão fazer o estudo. Foi agora em 2025. Acabaram de submeter. Para a região de axila. Porque mão complica um pouquinho. Então, a gente está esperando aí para ver o resultado. Até porque a pesquisa ainda vai ser desenvolvida. Então, agora, corrente elétrica, a gente tem visto resultados, um resultado bom. Com relação a período, a Gi fez uma pergunta aqui, e aí você falou, né? Olha, o resultado pode vir até 8 meses, ou demora um pouco para vir. A durabilidade de 6 a 9 meses. O tempo, se eu quiser retocar, reaplicar, por exemplo, você aplica na minha mão inteirinha. Aí eu chego para você e falo, doutora, depois de um mês. Não. Doutora, faz um mês, mas voltou tudo, não pegou, não tá funcionando. Exatamente. Quando eu posso retocar novamente? Reaplicar novamente. Essa novamente? reaplicação deve ser feita entre 15 a 20 dias. É interessante, isso é indicado por toda a toxina botulínica, porque existe um ápice de ação, né? Os meus pacientes, eu consigo ver esse ápice entre 2 a 3 semanas, eles começam a ter esse retorno, e aí acredito que, doutora, eu quero, alguns pontos não estão efetivos, aí tem que ser a toxina de 15 a 20 dias. Ultrapassou esse processo, o que acontece? A toxina já está em declínio no processo dela. Então, é normal que esse suor retorne, que aconteça a reincidiva. Então, aí não podemos também, porque dá até o efeito vacina, que nós acreditamos, né? Então, a gente não pode realizar esse procedimento. Mesmo, às vezes, por isso devemos, né? Falar para ele.
olha, tem que ser desta forma, vai acontecer desta De forma. 4 em 4 meses. Exatamente. E explicar que vai ser efetivo até um tal ponto, dependendo do metabolismo dele. Mas quanto à sua pergunta, realmente, tem que ser entre 15 a 20 dias. Não pode ultrapassar esse período. E aí você começa a ter a noção de que é um caso mais grave, que o paciente está muito incomodado, a indicação não seria toxina. Porque aí você vai avaliar a indicação desse paciente, né? Encaminhar para cirurgia. Aí né? já encaminha para cirurgia. Sim. Né? Mas aí você já fez esse teste, você já tentou mediar, você já tentou achar um equilíbrio. E aí você viu que o paciente realmente por exclusão, realmente não ficou satisfeito. Eu já vi casos, não sei se vocês, doutora, já viram sobre isso, pessoas que realmente não foi efetiva a cirurgia e retorna para toxina botulínica em alguns lugares. Sim. A maioria das vezes, né? Sim, eles retornam essa recidiva em alguns pontos mais específicos e aí se trata também pós-cirúrgico. É um caminho, é uma possibilidade, né? Fez cirurgia, não resolveu completamente, a toxina botulínica vem só naqueles pontinhos que faltaram, né? Exatamente. Tem alguns cuidados que você indica, assim, tem específicos para essa região? Sim, na verdade, no dia da aplicação, né, não pode ser feito exercícios físicos, a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente se for na região de mãos e pés, porque é um lugar de contaminação, né, nós realmente entramos ali, né, mexemos, colocamos a agulha, então tem que ter um certo cuidado, uma higienização adequada, não fazer o exercício físico, porque ele vai movimentar ali, né, ele vai talvez não ser tão efetivo, vai migrar, vamos dizer assim, essa palavra. Mas esse cuidado de não fazer atividade física. Não pôr a mão no tapetinho higiênico do cão, eu né? ia falar sobre isso, né? Não deixar, não passar a mão, né? Também. Sim. Porque ali pode contaminar, né? Pode criar uma infecção, né? Tá aberto ali, né? São vários pontos de abertura. Imagina a mão inteira furadinha, né? E eu indico, falam que até 1 a 2 dias. Eu indico até 5. Porque é uma prévia para que não aconteça nada de errado. Eu acredito que o paciente tem essa confiabilidade, a gente tem que passar para ele até 5 dias. Eu gosto. Deve ficar um pouquinho doloridinho também, acredito eu. Né? A questão da dor, eu acho que é um dos fatores, assim, eu já tive paciente que desistiu. Então, não vou conseguir, meu Deus, deixa, não quero. E a pessoa chora até, porque ela fala assim, nossa, era a minha última esperança, porque cirurgia eu não quero fazer. Primeiro, e vai um bom papo, entendeu? Porque um bom papo você vai tirando o foco daqui. O vibradorzinho. Tem teoria tem das pessoas comportas, né? Sim, utilização também. A gente pode dar estímulo em outra mão, né? Trazer um estímulo em outro membro, né? De extremidade ajuda bastante. Em algum outro cantinho, né? Sim. Porque tira o estímulo daquele local e o gelinho. Em outro lugar, sensibilidade em outro lugar, né? Legal. Eu acho muito legal essa técnica de... Teve uma vez que eu fui fazer toxina numa colega e aí ela me deu uma bolinha, que é comum você receber aquela bolinha, né? Que era até um coraçãozinho, assim, bonitinha a bolinha dela. Eu olhei e falei, olha, tá muito destruída a sua bolinha. Isso aqui me mostra que o paciente sentiu muita dor. Eu prefiro que você não me dê essa bolinha. Porque ela vai ressecando, não é que a pessoa destruiu, ela vai... Mas a gente ri, ela fala, vai mesmo, vou pegar uma bolinha nova. Porque no dia a dia, você nem nota, né? Você fala, tá aqui a bolinha, vai conversando, ainda mais bolinha, que é colega. Ursinho, agora, né? Eles estão cheios de artimanha. Mas, colega, se tiver uma bolinha meio destruída, não entrega ela, não. Já vai mostrar que dói. Eu ainda gosto da opção mesmo de você conectar com o paciente, né? Sim. E explicar mesmo, tentar ser atencioso, trazer uma segurança para ele. Que vai ter um retorno legal, né? A gente consegue transmitir isso, né? Para a pessoa, trabalhando, como eu disse, de uma parte humanizada, né? É um conjunto, né? Essa questão de... Às vezes a pessoa... É o que a gente começou a falar, né? A pessoa já tem um transtorno de ansiedade. Sim. Que está desencadeando isso, né? Não que seja a causa, mas já desencadeia. Ou agravou, né? Agravou. Aí você já recebe esse paciente com esse transtorno. E tem que fazer uma malha de injeção na mão desse paciente. Nas duas mãos. Nas duas mãos. Às vezes não só nas mãos, né? Mãos e pés. Então, essa questão emocional tem que ser muito bem tratada, assim, né? Mas dá certo, se consegue, né?
E assim, é um tratamento que ainda, assim, eu até acho muito legal a gente falar sobre isso, porque ainda não é tão divulgado, meninas. Às vezes a pessoa buscou e não sabia desse tratamento com a toxina. Eu acho que a maioria não sabe. Não sabe. Pra gente é comum. Poxa, hiperidrose, né? Saúde, Todo mundo né? Mas não é muito comum. Não é. Às vezes o paciente queixa disso quando ele tá fazendo e nem sabe que pode. A gente nota porque ele fica com um paninho, né? Exato. Aí a gente pergunta, por que você tá com esse paninho? Ah, porque eu tenho aquela doença do suor. Já aconteceu comigo mesmo. O paciente não sabe que existe um recurso, que é um recurso maravilhoso. Então, falar sobre isso, né? Quebra barreiras. Às vezes a pessoa segura, fala, nossa... principalmente as mulheres acham que é uma alteração de hormônio. Fala, isso vai passar, vou tomar uma vitamina. Usa outros recursos paliativos e não sabe dessa maravilha. Já põe na ficha de anamnese. Exatamente. É uma pergunta na ficha uma de pergunta anamnese. E aí a gente, com esses assuntos, consegue alcançar essas pessoas e trazer um bem-estar, né? A qualidade de vida novamente para elas. E eu vou retomar no ponto de dor. Tem uma revista que chama Pain Management, né? 2 estudos de brasileiros, grupos diferentes, universidades diferentes, eles fizeram um teste para carboxiterapia, que também é tão dolorido quanto, né? Porque além da picada, ainda tem a velocidade do gás, o volume do gás. Então, e eles fizeram em áreas diferentes do corpo. Um grupo de pesquisadores testou a corrente, fez TENS, e o outro grupo testou o vibradorzinho. Os 2 grupos viram em mulheres que havia redução da dor na aplicação de carboxiterapia. Então, a gente não tem ainda para hiperidrose, mas a ideia é que a gente faça essa correlação, porque a hiperidrose vai doer certamente menos do que a carbox, porque tem a picadinha, mas você não tem fluxo, volume, né? Sim. Isso. Então, é mais superficial, né? Mais superficial. Não alcança o humor, é diferente. Não quebra a fibrose, não sai descolando tecido, né? Então, se resolveu para carbox, eu acho que é uma técnica. E a gente já usa essa técnica em fisioterapia para analgesia, né? Então, acho que vale a pena tentar correntes elétricas. Também, né? Tem algumas indicações bobinhas, diria assim, mas eu acho que é interessante a gente falar de indicação para paciente, a questão da roupa, de ter uma roupa mais fresquinha. Sim. Né? A questão da ingestão de água. Então, não que tenha uma relação direta, mas a gente sabe que resfria a temperatura corpórea. E isso pode melhorar. A questão da pessoa ficar num ar-condicionado muito frio e ficar saindo para o quente, essa alteração também, né? Também prejudica um conjunto. pouco. Você disse uma coisa bem importante também, mesmo das roupas, a alimentação está pimenta, ligada. por exemplo. A alimentação está ligada a esse processo. A pimenta faz com que a gente transpire, os termogênicos, né, fazem com que a gente transpire. Então, assim, a gente pode também trazer para esse paciente uma indicação de que usar roupas leves, mas o alimento é uma das coisas que eu mais pontuo, né? Para trazer comidas leves, coisas que não vão trazer, como você disse, a pimenta, né? É um distúrbio metabólico, você vai acelerar o metabolismo, né? Vamos falar que a gente... Vamos sempre agregar, fala de né? alimentação. Vamos usar nossos recursos, até mesmo esses. Né? Como se disse, não é bobo. Não tem parece bobo, mas é uma indicação bastante importante, né? Eu acho importante a gente pontuar e falar, porque eu acho que é importante. E que a alimentação, a suplementação também influencia, tanto para um resultado melhor, quanto para um resultado pior na durabilidade e nos efeitos da toxina botulínica, né? Então, a gente sabe, mas é para um outro episódio esse assunto. Eu acho que a gente conseguimos fechar bonitinho. Eu acredito que sim, a gente pontuou desde a patologia até os cuidados pós-tratamento, né? Acho que agora esclarecendo e estimulando também os profissionais que ainda não trabalham com toxina botulínica para hiperidrose, a gente está sempre à disposição aí, porque é um método que não é cirúrgico e traz muitos benefícios para os pacientes, né? Sim, é muito efetivo. Eu gosto muito de trabalhar e agradeço de estar aqui, de falar de uma coisa de uma patologia importante e da cura dela. Vamos dizer, uma cura que vai agregar, vai ajudar esse paciente e vai trazer uma melhora para ele. Verdade. Isso é muito importante. Depois desse episódio, a gente vai ver vários profissionais postando agora sobre o assunto. Eu espero ver isso, né? Porque
a gente não tem visto muito. Não. E aí a gente quer ver isso. A gente quer ver os profissionais né? podendo trabalhar mais e mais com qualidade e tem um arsenal. Às vezes só não está lembrando de usar. Eu aposto que na formação dele ele aprendeu. Sim. Toda formação vai ter. Mas esqueceu em algum momento. Não é? E para quem não tem a formação, eu fico à disposição. Não vou vender, né, o peixe aqui, mas quem quiser pode me procurar, que eu estou à disposição. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, né? A gente tem aí uma convidada mais que especial. Tivemos a doutora Ellen, fisioterapeuta. Ela fez a técnico em prótese dentária e está fazendo odontologia, trabalha muito com toxina botulínica, por isso o motivo dela estar aqui com a gente hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido, né? Vão buscar formação e espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, que foi sempre feito com muito carinho. E clica aí no nosso compartilhar, manda para aquela pessoa que você sabe que sofre com suor excessivo, ou com aquele profissional que trabalha já com toxina botulínica, mas ainda não oferta esse serviço no seu consultório, para que esse tema seja cada vez mais divulgado, cuidando aí da saúde das pessoas. Esse foi o nosso Beleza na Lata de hoje. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no Spotify. E curtam aí os nossos episódios para você sempre saber do que vem de novidade. Quero agradecer a vocês por estarmos mais um episódio juntos. Gi, palavra final? Agradecer. Agradecer muito a doutora Ellen. Eu sempre agradeço aos pacientes das doutoras. Porque liberaram um espacinho na agenda para estar com a gente. Então, muito obrigada a todos os pacientes que liberaram esse espacinho para a gente roubar ela um pouquinho. É verdade. E um grande abraço mais uma vez. Eu espero que vocês aproveitem muito. Dúvidas, sugestões, estamos abertas. E é isso. Eu gostaria de agradecer, né? É muito gostoso falar sobre a área da saúde, estar com especialistas, né? Compartilhar ideias, transformações. E estou aqui sempre. Quando vocês precisarem, estarei aqui para a gente transformar nossos pacientes, né? Acolhê-los e tratá-los, né? Muito obrigada, meninas. Obrigada, viu? Grande abraço, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.